Olá, medo da alegria. Você já sentiu medo da alegria? O que eu quero dizer é o seguinte: quantas vezes você já sentiu medo justamente nos momentos mais alegres da sua vida? Nos momentos de felicidade, sabe aqueles momentos em que você se sente pleno, você se sente realizado, alguma conquista pessoal sua ou de alguma pessoa querida aí da sua família. Então é um momento de saborear, de curtir, e você está ali eufórico, grato, grata, alegre, comemorando aquela felicidade. Sei lá, pode ser o quê? Uma viagem em família, pode ser a chegada de mais um integrante na família, um neto, um bisneto, um sobrinho, ou um casamento, ou a notícia de que alguém da família está grávida, ou uma companhia nova com quem você está iniciando um relacionamento, ou um carro novo, algum bem, né? Algum sonho que você realizou também, alguma conquista material. E aí você está ali com aquela alegria toda, você está eufórico, mas, sabe, não se sabe de onde começa a surgir uma sombra de medo. E daí todo aquele cenário que você estava ali celebrando, comemorando, começa a perder um pouco a cor, né? Você começa a ficar meio que como um pouco distante, apático com toda aquela alegria. Veja só como é impressionante o que o medo é capaz de proporcionar, né? E é o medo, a gente está conversando aqui sobre o medo da alegria, o medo nos momentos de alegria. Então, naquele momento de tamanha alegria, um momento realmente de comemoração, você se sente vulnerável, não é verdade? Você se sente vulnerável, você se sente exposto, você tá, sua emoção está exposta. Tô comemorando aqui, tô festejando a chegada de mais um neto, a chegada de mais um casamento na família, ou o filho que comprou uma moto, um carro, ou tô fazendo uma viagem com toda a família, ou acabei de comprar um carro novo e tal, mas você se sente vulnerável diante desses momentos de alegria. E nessa vulnerabilidade, você se sente inseguro, você sente dúvidas com relação ao futuro, né? Então, a incerteza com relação ao futuro, os riscos de que tudo isso aí trazem para você, podem trazer hipoteticamente, né? E toda essa exposição emocional, você começa a permitir que brote aí dentro do seu coração o medo. E esse medo vai fazendo com que aquela alegria seja interpretada por você mesmo como um sinal de mau presságio. Veja que interessante isso, né? Será que você já passou por isso? Você olha assim e vai misturando, né? Aí dentro da sua cabeça, crenças que você traz, né? Daí você começa a pensar: será que eu mereço mesmo toda essa alegria? Vem cá, será que não está muita areia para o meu caminhão, não? Não sei se eu mereço tudo isso. Eu não estou nem me conhecendo de tanta. Não estou nem me reconhecendo de tantas coisas boas que estão acontecendo. Será que tem alguma pegadinha aí do destino? Eu estou meio preocupado, né, com o que possa acontecer. Então veja que o medo tem um poder impressionante e como a gente já falou nos vídeos recentes aqui no canal Florescer na Maturidade, a Ieda Hiramine comentou, né, explicou que o medo é uma energia que você pode receber, utilizar todos os recursos que esse medo, essa energia contribui, né? Porque te ajuda a ficar alerta diante dos perigos da vida, mas você não precisa ficar ruminando, represando esse medo, né? Você pode deixar ele ir. Mas quando você fica represando e represando esse medo aí dentro do seu coração, olha,
em algum momento ele começa a surgir com essa força toda. Então veja que você acaba não comemorando, não celebrando momentos de alegria, porque você de alguma forma acha que aquela alegria pode ser um mau presságio. E a gente pode observar a realidade dos fatos e perceber que não faz sentido todo esse medo. Não faz sentido você, naquele momento da alegria, você não comemorar com alegria, que seria o óbvio, né? Alegria é alegria. Ah, mas situações tristes acontecem. Acontecem também. E daí, nas situações tristes, a gente se entristece. Mas a gente se sente, sei lá, tão vulnerável, tão exposto ao risco de uma situação triste no futuro e a gente fica, sabe, meio que anestesiado contra as emoções. E até a gente já comentou aqui nos nossos vídeos, quando você quer se anestesiar de ter uma emoção de tristeza, você está se anestesiando de ter emoção. Então, se você quer se distanciar de uma eventual e hipotética situação de tristeza do futuro, aí você não vai também curtir, mergulhar, olhar toda a riqueza das situações alegres, das situações boas, gratificantes, das emoções positivas, da riqueza que você tem ali diante de você nesse momento, seja dos exemplos que eu falei agora há pouco, né? A chegada de um neto, de um bisneto, uma criança linda brincando, ou uma viagem em família, ou o filho que comprou uma moto, ou o filho que vai viajar, e a gente vai se deixando dominar pelo medo. E olha, às vezes a gente contagia o filho, a nora, o neto com o nosso medo, né? Estudando esse tema, li histórias interessantes e histórias que falam que uma mãe conseguiu passar essa coisa do medo para a filha, o medo dela fazer a faculdade num lugar distante, olha, pode acontecer uma tragédia e tal, e com isso, inclusive, a carreira profissional da filha, né, ficou bastante travado e depois ela precisou se trabalhar para poder se libertar desse medo. Então a gente acaba contagiando outras pessoas também com esse nosso medo, né? Agora, se você, escutando tudo isso, né, que eu estou conversando aqui com você, você fica preocupado pensando, poxa, isso acontece exatamente comigo, mesmo desse jeito que você está dizendo, será que eu sou uma pessoa anormal? Será que eu sou maluco? Olha, fica tranquilo que esse tipo de medo é realmente uma forma natural que a gente criou, né? Culturalmente falando, né? A gente foi criando como uma estratégia para não viver a nossa vulnerabilidade. E é sobre isso a nossa conversa de hoje. Seja bem-vindo ao canal Florescer na Maturidade. Então, se você gosta das reflexões que a gente traz aqui, se inscreve no nosso canal, dá o seu feedback, né? Aliás, agradecemos, né? Ieda Hiramini e eu, Flávio Hiramini, agradecemos imensamente o seu feedback, o seu apoio, a sua palavra de incentivo, o seu comentário. A gente está muito feliz que com toda essa reflexão, todas as contribuições, o conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal, muitas pessoas têm comentado que tem escolhido florescer. E essa é a ideia do canal, né? Escolha florescer. A gente traz a cada novo conteúdo várias possibilidades de florescer na terceira idade, florescer na maturidade, florescer para um envelhecimento com qualidade de vida.
O envelhecer ele traz muitos desafios, né? Como a gente comentou aqui num vídeo recente, traz muitos desafios. E alguns desafios são parecidos com aqueles que a gente já aprendeu a lidar. Aliás, se a gente já chegou até aqui, é porque a gente é vitorioso. Se você já chegou até aqui, se você está na idade da maturidade, na idade da sabedoria, na idade da serenidade, você está envelhecendo com qualidade de vida, então você é uma pessoa vitoriosa, porque você conquistou serenidade, sabedoria, autoconfiança, alegria e venceu um monte de desafios na estrada da vida. Mas os novos desafios que vão chegando, e vão chegando muitos, requerem, né, necessitam de um preparo, necessitam que a gente prepare novas forças, né? Preparar um arsenal de forças interiores para lidar com o envelhecer com qualidade de vida. Então é o que a gente traz aqui, que é o nosso propósito, acreditando que é possível florescer na maturidade. A maturidade é um período muito rico, rico em experiência, rico em sabedoria, rico em serenidade. Quanta estrada você já percorreu e quanta riqueza, quantas sementes você já semeou nessa estrada e hoje você colhe toda a sabedoria, toda a experiência, toda a serenidade. E a proposta do florescer na maturidade que a gente traz aqui é sempre contribuir com novos conteúdos para a gente poder lidar cada vez com mais autoconfiança, alegria e serenidade esse desafio de envelhecer com qualidade de vida. Daí, então, voltando ao tema, o medo, o medo, ele é uma energia, como a Ieda falou num vídeo recente, ele é uma energia, ele é uma emoção, ele é uma energia que está ali para nos precaver, né, de situações difíceis. Então, claro que é importante ter medo. Pelo medo que você tem, é por isso que você sobreviveu até aqui sem atravessar o semáforo, né, o sinal, no sinal vermelho, por exemplo, né? Então, o medo ele nos protege, ele nos ajuda. Só que como a Ieda explicou aqui no vídeo, o medo é uma energia. Então, a gente utiliza todos os recursos do medo e depois deixa ele ir. Mas às vezes a gente fica acumulando, ruminando aquele medo e fica com aquele medo represado. E daí esse medo, olha, faz a gente ficar travado, não é verdade? Não permite aproveitar, olha que triste, né? Não permite aproveitar momentos de alegria, de celebrar o nascimento de um bebezinho, você colocar aquele bebê no colo. Só que quando você olha aquele bebê, você se sente vulnerável. Quem nunca, né? Quem nunca, quando olhou seus filhos, né, dormindo, não sentiu aquele frio na espinha? E o que será dele amanhã? O que será de mim amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos? Isso gera um medo que distancia você daquele prazer, daquela satisfação de viver aquele momento. E eu trago aqui como fonte de inspiração para esse papo que a gente está fazendo aqui sobre lidar com o medo, para que ele deixe de ser aquele medo de a gente achar que a alegria é um sinal de mau presságio, sabe? A alegria como um mau pressentimento. Olha, estou nessa alegria toda, não sei não, né? Qual é a pegadinha? Qual é o lado ruim da história? Então eu trago como fonte de inspiração para esse nosso bate-papo aqui esse livro que eu recomendo aí, sua pesquisa, sua leitura, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, é uma assistente social, pesquisadora da Universidade de Houston, e ela fala com muita riqueza sobre você se permitir ser vulnerável, você se permitir, sabe, você ficar em pé, no palco, na arena da sua própria vida.
E você se permitir se colocar em pé na arena da própria vida é você se permitir eh, a exposição emocional. Então, momentos de alegria, vou fazer o quê? Eu vou celebrar minha alegria. Momento de uma boa expectativa, vou celebrar uma boa expectativa. Ah, olha, você está com boa expectativa com relação à entrevista de amanhã, você está com boa expectativa com relação à entrevista do seu filho amanhã, aí você fica querendo se anestesiar. Bom, não sei, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E aí você se distancia daquela vulnerabilidade e com isso você vai deixando de se permitir ser humano, percebe? Que hoje pode estar com expectativa, amanhã pode celebrar. Poxa, deu certo a entrevista do meu filho, ele foi aprovado, ele passou para a próxima fase. Ou, olha, não foi dessa vez, que pena, eu estava com tanta expectativa. Aí, o que é que a gente faz? Como a gente quer realmente se prevenir da dor futura, sabe o que é que a gente acaba fazendo? Sacrificando a alegria presente. É isso que a gente tem feito na hora em que a gente começa a interpretar a alegria como um mau presságio. Então, a professora Brené Brown, ela faz toda essa articulação a partir de pesquisas, estudos, entrevistas que ela fez. Então, com isso, ela foi percebendo que quando a gente realmente considera a alegria como uma situação de risco, porque a gente está ali de forma vulnerável, porque é risco. Amanhã pode não ser essa alegria toda. É incerteza. Amanhã, o que é que vai acontecer? Não sei o que é que pode acontecer. É uma exposição emocional. Poxa, eu estou exposto. Olha, ali a pessoa que estava com tanta expectativa, né? E aí, você está triste, não é verdade? Aí para você não ficar, opa, o que vai ser de mim amanhã se eu estava com tanta euforia e de repente não foi bem assim. Então, para me prevenir de não ter lá na frente uma decepção, sabe o que eu faço? Eu acabo me preparando previamente. E é o que ela diz, né? Que a gente vai ensaiando a tragédia. Ensaiando a tragédia. A família está bem aqui, está todo mundo bem, está todo mundo viajando na maior alegria. Mas vem cá, e se acontece alguma coisa, como é que a gente vai lidar com isso? Então você vai ensaiando essa tragédia e nesse ensaiar da tragédia você conectou a alegria como um sentimento, né? Como uma percepção de mau presságio, mau pressentimento. Como é que a gente se liberta disso? Vamos estudar, vamos conversar sobre estratégias para a gente florescer, lidar a alegria com a alegria. Parece até uma coisa óbvia, né? Mas será que tem alguma estratégia que você possa lidar naquele momento de alegria? Simplesmente com alegria. Ah, mas as tristezas podem acontecer e acontecem. Tudo bem. Nos momentos de tristeza, a gente pode chorar. Então veja, como a gente não quer chorar no momento de tristeza, a gente quer já ficar com um escudo. E é até esse nome que ela utiliza. A gente utiliza um escudo emocional e com esse escudo emocional, uma armadura, né? Na verdade, que ela utiliza essas expressões, né? Escudo, armadura. Então, quando a gente utiliza esse escudo emocional, a gente não se permite ser inteiro, ser íntegro, né? Se colocar por inteiro. Se colocar por inteiro não é se colocar de forma perfeita. E essa perfeição que a gente fica buscando é que realmente atrapalha, né? Porque a gente pensa o que uma mãe perfeita deve agir, como uma mãe perfeita, como um marido perfeito deve agir, como um profissional perfeito deve agir, como um filho perfeito deve agir. E aí a gente vai ficando nessa busca de uma perfeição, veja, que está ali vinculada
as expectativas das outras pessoas, né? E quando a gente está vinculado à validação, às expectativas das outras pessoas, então a gente não alcança uma, sabe aquela coisa simples de a gente ficar em pé no palco da própria vida. Eu sou assim, esse sou eu, não sou a pessoa que você esperava que eu fosse. Essa expectativa toda que você tem sobre mim. Então, eu sou isso aqui, né? Então, se você se permite ser muito mais natural, se permite ser vulnerável. Então, veja o valor mágico aí da vulnerabilidade. Eu sou esse, né? Estou aqui nesse momento de alegria. Poxa, estou celebrando demais essa alegria. Agora foi um momento de uma perda, uma perda do emprego, o emprego do filho, ou um relacionamento do filho que não está dando certo. Eu estou triste. Eu estou triste. Né? Então a gente não fica maquiando. Né? Então é muito interessante, muito rico, muito rico esse aprendizado dessa estratégia simples que é a estratégia de viver a vida com plenitude, viver a vida de forma plena. De forma plena significa por inteiro, se permitindo viver aquele momento na sua plenitude. E o que é que você está vivendo nesse momento agora? É um momento de alegria? Por que não saborear esse momento de alegria com toda a plenitude? Não é? Num vídeo recente, eu comentei que minha mãe passou alguns dias hospitalizada, fez alguns exames e comentei que mamãe, né, Dona Yu, oi, Dona Yu, tudo bem? Dona Yu sempre acompanha o florescer na maturidade. Então, Dona Yu, eu comentei, né, que ela passou os dias hospitalizada e fez exames, mas que ela sempre escolhe, né? Então, lá no hospital, ela escolhia florescer. Ela escolhia mesmo no momento difícil. Então, não é negar que o momento é difícil, que o momento é chato, né? O momento, poxa vida, eu preferia estar em casa, claro, né? Então não é negar isso, mas é, sabe, buscar aquela resiliência, buscar uma força interior para lidar com alegria, lidar com serenidade, lidar com autoconfiança nesse desafio, né? Diante desse desafio. E como eu comentei aqui, o que é que ela fazia? Ao amanhecer, ela ficava diante da janela do hospital, do apartamento do hospital, cantando, né? A canção do amanhecer. Salvador, Cocara, Curucaxira, né? Então, de onde vem o amanhecer? E aí ela vai cantando e com isso aquela experiência de 1 minuto, 3 minutos, a experiência da canção, aquela experiência já perdura por vários minutos e torna aquele momento doloroso de estar hospitalizado, torna mais leve. Você há de concordar comigo que esse tipo de experiência torna aquele momento mais leve, não é assim? Outro dia, já faz bastante tempo, Ieda, né, esteve hospitalizada, precisou fazer um procedimento cirúrgico. E naquela hospitalização, um dos momentos que a gente ficou encantado, e Ieda ficou muito encantada, inclusive era perto do final do ano, né, perto do Natal. Então passou um voluntário pelos corredores do hospital, né, tocando violino com músicas natalinas. E foi uma experiência belíssima que até hoje perdura na minha memória, perdura na memória de Ieda, né? E é uma visita muito rápida. Ele praticamente não entrava nos apartamentos, né? Todo um critério para os cuidados, né, do hospital, mas da porta mesmo de cada apartamento ele ficava tocando violino e ia passando pelo corredor. Então veja que as experiências, mesmo com curta duração, se elas são saboreadas, se elas são curtidas, né? Se elas são experimentadas com
a presença de espírito, né? Presença de alma, elas se tornam gravações positivas no nosso cérebro. A neurociência explica isso. Então, é preciso realmente a gente experienciar, mesmo que seja 12 segundos, como a gente falou de outra vez, poucos segundos, mas experienciar na sua plenitude aquela experiência. Vou colocar até aqui um vídeo bem interessante, 18 segundos, salvo engano, que é quando mamãe recebeu alta do hospital, terminou lá todos os exames e eu trouxe ela aqui em casa, né? Aqui é o nosso estúdio do Florescer e Ieda tem muitas plantas. Então veja o que Dona Iu fez ao apreciar uma linda plantinha aí. Veja aí. Eita, bonita. Nossa. Essa flor linda essa. Oi? Tem flor linda. Ah, linda, não é? Tá Eu também tirando gostei foto. dela. Tirando foto. Achei ela linda, cara. Aqui, ó, bonita, muito bonita. Olha aí se isso não é o florescer. Então, Dona Iu caminhando ali no lado da nossa casa, diante daquelas flores todas que Ieda gosta de cultivar, aí ela chamou, né, Ieda-san, né, uma forma japonesa de cumprimentar, né, Ieda-san, que flor linda. Então veja que quando você coloca o olhar em algum objeto, em algum acontecimento e você aprecia aquele belo inunda você. E isso ajuda, sem dúvida, a eliminar esse medo que surge nos momentos de alegria, né? Nos momentos de celebrar. Ah, recebi alta do hospital. Só que se você vai deixando o medo controlar você, mas quem sabe amanhã eu tenho que voltar, não sei o que pode acontecer, né? Então você fica diante daquele do risco, da incerteza, você não se permite entregar-se à sabedoria da incerteza. Olha o que Deepak Chopra fala, né? Essa expressão sabedoria da incerteza vem de Deepak Chopra, que fala sobre as 7 leis espirituais do sucesso, né? Então, uma delas é acreditar, é confiar na sabedoria da incerteza, não ficar encafifado sobre o que virá amanhã, e sim se permitir, né? Degustar, saborear com gratidão, com ternura, o momento presente. Então, para ficar até mais didático o que a gente está conversando aqui, vou trazer aqui o que a Brené Brown, na Coragem de Ser Imperfeito, ela nos ensina como que a gente pode lidar com o medo da alegria com aquela percepção de que seja um mau presságio. E ela fala de 3 destaques. A alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário. A alegria ocorre em momentos comuns. Você concorda com isso? Então é olhar uma criança brincando, é olhar a sua nora, a sua filha grávida, sua neta, olhar aquele momento em que a família está fazendo o passeio, curtindo as paisagens. A alegria acontece em momentos comuns. Não fique desperdiçando sua energia esperando que ela aconteça em momentos extraordinários. Então, naquele momento que você está saboreando um vinho, ou uma cerveja, ou um tira-gosto, um petisco, né? Com a pessoa agradável com quem você está ali. Então veja que a alegria está ali. No mês de setembro, né? Eu comemorei meu aniversário com toda a família, com os amigos. E naquele dia eu até coloquei uma musiquinha bem interessante, que é a canção Verdade Chinesa, de Emílio Santiago, que ele fala, né? Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida,
que me dissesse uma verdade chinesa, com uma intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é a vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor? Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração, né? A verdade chinesa de canção de Emílio Santiago, compositores Carlos de Carvalho Cola, Gilson Vieira da Silva, e eu achei uma coisa agradável escutar, cantar essa canção, porque era isso que eu queria da vida, né? Era só isso. Era só isso que eu queria da vida. Era só isso que eu queria da vida, né? E o que é a vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? Comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que ela tem de melhor? Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa. Toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa, para amanhã tem muito tempo e o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Então, curtir os pequenos momentos da vida. Agradeço as palavras de felicitação, né, pelos meus 5.5 que comemorei em setembro de 2022. Então, enfim, voltando aqui aos 3 tópicos que a Brené Brown fala. Um deles é realmente que a alegria nos visita em momentos comuns. Lembre disso, que a visita você, a alegria visita você em momentos comuns. Não fique guardando, desperdiçando sua energia só para os momentos extraordinários, né? Segundo, seja grato pelo que tem. E olha, ela entrevistou muitas pessoas que enfrentaram tragédias na vida, perdas, lutos enormes na vida. E a longevidade faz a gente enfrentar muito luto, né? Porque quanto mais a pessoa vive, mais ela vai perdendo as pessoas com quem tinha vínculos enormes, né? E é uma dor imensa. E o que é que ela trouxe, né? Das entrevistas que ela fez é que as pessoas que haviam sobrevivido às tragédias e ao luto, né, de grandes perdas, ela percebeu que é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, e a resposta dessas pessoas, então, era sempre a mesma. Não, não considere o que você tem agora como algo banal, né? Então, é o que falou no primeiro tópico, né? A alegria está nas pequenas coisas. Então, seja grato ao que você tem, vibre com isso. Se você tem saúde, se você tem seus filhos saudáveis, as pessoas estão bem encaminhadas, as pessoas da sua família, vibre com isso. Faça essas pessoas saberem quanto elas significam para você. Então, quando você valoriza o que você tem, também está valorizando o que as outras pessoas perderam. E também você, com isso, você está também criando uma resiliência muito maior, uma força interior muito maior para enfrentar as perdas, as dificuldades lá na frente. E terceiro tópico, não desperdice a alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda, sabe? Você fica sacrificando a alegria para poder ficar prevenido contra a dor e a tristeza, né? Quando transformamos as oportunidades de sentir a alegria em preparação
para o desastre, na verdade, estamos diminuindo a nossa capacidade de reagir bem. Então, se você fica o tempo todo com aquela paranoia de se preparar para uma tragédia, você não está com força se eventualmente a situação triste acontecer. Até nessa situação seria muito mais inteligente, estratégico, muito mais sábio, né? Melhor dizendo, é muito mais sabedoria você ter apreciado cada momento. Porque se lá na frente acontece uma perda, você tem força, você exercitou todas as suas forças e você, além de tudo mais, você não vai sentir aquele pesar, aquela culpa de não ter apreciado cada momento daquela companhia tão valiosa, tão valorosa na sua vida, né? Então, como ela diz aqui, se você fica o tempo todo maquinando toda uma estratégia para não se envolver emocionalmente, na hora da perda, a sua tragédia acaba sendo muito maior, a sua dor acaba sendo muito maior. E ela diz, com certeza, colocar-se numa posição vulnerável. Ela diz assim: sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos a esperança. Então, é não ter medo da vulnerabilidade. Resumo do que a gente está conversando aqui é que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, percebe? Eu tenho uma pessoa da família que, nossa, mergulha mesmo na felicidade, mas também quando acontece uma perda, ela chora bastante. É uma pessoa que está sendo autêntica. Isso não é sinal de fraqueza. É que quando a gente fica querendo utilizar um escudo, uma armadura, por medo desse tipo de expressão da vida, isso sim é fraqueza, porque, como a gente falou em toda esta conversa, a gente fica anestesiado sem curtir com gratidão os pequenos e valiosos momentos felizes da nossa vida. Esta é a reflexão e espero que tenha contribuído para que a gente possa deixar aí esse medo da alegria, o medo de achar que a alegria não é para mim, que eu não mereço, que eu não sou suficientemente bom ou que eu não tenho valor. E sim, acreditar sim que eu mereço, e se eu estou passando por esse momento de alegria, eu vou muito mais desfrutar, saborear esse momento, vou florescer neste momento com bastante gratidão. Isso que faz a nossa vida se tornar muito mais rica, florescendo cada vez mais. Se você gostou deste vídeo e também acredita que ele pode ser útil para outras pessoas, compartilha, se inscreve aqui no canal e também faz seu comentário aqui. Muito obrigado, namastê, tchau.